Deixe-me ver, vamos conectar aquilo que eu estava dizendo com vocês. Por que é tão importante, em termos da vida da igreja, o que nós estamos estudando aqui relacionado com as origens? Eu gostaria de começar com um se. Se, Gênesis 1:1, quando diz, no princípio Deus. Se isso for mitologia, então é perfeitamente possível aceitar que Deus não existe. E teologia seria apenas uma ilusão. Mas estamos tratando de se. Ainda em Gênesis 1:1, se, no princípio criou Deus. Se isso fosse mitologia, então podemos dizer que seria perfeitamente possível aceitar que evolução aconteceu. Ou seja, criação seria um mito. Se pegarmos Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, quando diz que homem e mulher os criou, Deus os criou. Mas se isso for um mito, então é perfeitamente possível aceitar que o homem evoluiu e, para ser bem honesto, a homossexualidade seria apenas uma opção. Por que a questão de masculino e feminino? Se Gênesis capítulo 3, do 1 até o 24, diz que após o homem ter pecado, Deus o expulsou do jardim. Se isso for mitologia, então não faz sentido aceitar a queda do homem. E pecado seria apenas fruto da imaginação. Se Gênesis 3,15, quando diz que do descendente da mulher viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Se isso for apenas mitologia, então não faz sentido aceitar a promessa de um Salvador. Salvação não seria necessária. E se estudarmos, por exemplo, Gênesis de 6 até 9, e nesse pedaço vermos que o Senhor Deus manda o dilúvio, onde Ele exerce a sua autoridade como Deus que julga, se tudo isso for mitologia, então também não faz sentido aceitar que haverá um julgamento. Justificação seria irrelevante. A doutrina da criação é extremamente importante. Todas as doutrinas bíblicas baseiam-se em Gênesis. Estude Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11. Se você remover esses 11 primeiros capítulos, não sobra história depois. Não existe razão do porquê as demais coisas acontecem. Esses primeiros capítulos são fundamentais e eles tratam especificamente da criação. Portanto, se os relatos de Gênesis não forem verdadeiros e literais, o que foi e o que for dito aqui, certamente não terá ou não será de nenhum valor para a gente. Portanto, todos os aspectos relacionados às origens são relevantes. A pergunta que eu gostaria de fazer diante desse contexto é, o que fazer com o criacionismo? Porque esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, principalmente dentro do contexto das nossas igrejas com os nossos jovens. Ciência ou religião? Nós temos hoje uma dificuldade muito grande, porque muitos dos nossos jovens estão nas universidades e quando eles voltam para as nossas igrejas, a gente até percebe aquele cheirinho de ateísmo por perto. Eu acho que é desodorante, mas é a maneira como eles chegam por ali, cheirando ateísmo. Cheirando incredulidade, cheirando ceticismo, não para com a universidade, para com o cristianismo. Porque eles buscam por respostas e as respostas não vêm. E a pergunta que eu gostaria de deixar e trabalharmos um pouquinho é essa questão da igreja e o cristianismo. Qual o seu papel? Eu gostaria de trabalhar isso em 4 palestras diferentes, como eu mencionei, e gostaria de começar com um tema que talvez não seja o mais comum. É fazer uma separação que é saudável. Então, vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Quando nós tratamos da ciência, a ciência praticamente ela trabalha com áreas de estudo relacionadas ao conhecimento. Então, nós temos várias áreas, como vocês estão vendo. A biologia estuda a vida. A zoologia, os animais. A botânica, as plantas. Paleontologia, os fósseis. A datação radiométrica, a idade das rochas. Quando nós pensamos em termos de astronomia, os corpos celestes. Teologia, pelo menos nós tentamos estudar a Deus. É interessante porque, em alguns casos, essas áreas de conhecimento, elas encontram-se, estão relacionadas. É verdade. Em
alguns outros casos não. E é importante que nós venhamos a aprender a como trabalhar isso. Por quê? Fazer a distinção é crucial, pois cada área possui seus limites e limitações. Ao atravessá-los, alguém certamente chegará a conclusões totalmente equivocadas. Eu penso muito nesse contexto porque hoje, dentro do contexto de igreja, quando nós tratamos essa questão do criacionismo, geralmente nós falamos ciência e procuramos responder com religião. Não existe mais uma interação em trabalharmos no nível do conhecimento, em procurarmos dar respostas honestas às perguntas honestas, como o Dr. Francis Schaeffer colocava. Aprender a raciocinar de uma forma clara, de uma forma que seja prática e que seja objetiva. Eu, inclusive, tenho sugerido que as escolas voltem a ensinar lógica, ensinar a raciocinar, que o problema é raciocinar. Há 2 anos atrás, eu estava no Egito, eu e minha esposa, e o nosso guia turístico circulando para lá e para cá, mostrando um monte de coisas, e de repente ele disse o seguinte: você é lá da América, ou seja, das Américas, América do Norte, América do Sul. Eu falei: eu sou. Ele falou: você é cristão? Eu falei: sim, eu sou cristão. Eu olhei para ele e falei: você é egípcio? Você é muçulmano? Ele falou: sim. Eu falei: legal. Ele vira para mim e fala assim: mas vocês cristãos estão errados. Eu falei assim: não, vocês muçulmanos estão errados. Ele falou assim: não, vocês estão errados. Eu falei: não, vocês estão errados. Ele falou assim: não. Eu falei: vamos parar com a discussão, porque vamos resolver o problema de uma vez por todas. Quem é Jesus? Ele falou assim: o Corão fala de Jesus. Eu falei: eu sei, eu já li. No Corão fala de Jesus. O que Maomé diz de Jesus? Maomé diz que Jesus foi profeta, está vendo? Vocês estão errados. Eu falei: calma. Maomé diz que Jesus foi profeta. Muito interessante. Jesus disse que ele era Deus. Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Então Jesus é um mentiroso e Maomé diz que um mentiroso é profeta. Calma que não terminou aí. Se Jesus é Deus, Maomé está errado. Ou seja, Maomé está errado em qualquer uma das duas possibilidades. Dali para frente eu quase perdi o guia turístico. Então foi um outro problema meio sério. Aprender a raciocinar. Deus quer que nós façamos isso. É por isso que Ele nos deu mentes. É por isso que Ele nos deu a sua palavra, que nos ensina a pensar, que nos ensina a raciocinar, que nos ensina a questionar. Então é importante que nós venhamos aprender certas distinções, porque a Bíblia faz essas distinções. Se não aprendermos a como trabalhar com essas coisas, certamente nós iremos causar problemas dentro do Evangelho e fora do Evangelho também. Por exemplo, existe na Bíblia um princípio muito importante, foi usado pelo Senhor Jesus. Certa vez um grupo chegou para Jesus e perguntou o seguinte: é lícito pagar tributo a César? Imagina o Senhor Jesus pegando lá todos os rolos do Velho Testamento e abrindo e fazendo exegese, criando um sermão e daí montando a outline, os detalhamentos todos, e de repente ele chega e fala assim: olha, o que eu posso dizer a respeito de tributação é justamente... Não foi isso que Jesus fez? O que Jesus disse? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Simplesmente isso. Ele estava mostrando um princípio muito interessante. Jesus usou ali 2 pesos e 2 medidas? Não, ele não usou. Mas Jesus estava aplicando um princípio de distinção. Separar 2 coisas. Trabalhar com essas 2 coisas de uma maneira e de uma forma independente. Nós sabemos que Jesus estava usando isso, porque não passou muito tempo depois, chegaram para Pedro e perguntaram para Pedro: Pedro, vocês pagam tributo aí e tudo mais, aquele tributo lá do templo? Pedro ficou meio assim, falou: não, sim, claro que a gente paga, nós somos bons pagadores de tributos e coisas desse jeito. Daí chega lá o Pedro em casa, ele nem entrou e Jesus já puxa a conversa e fala: Pedro, o que você acha? E Jesus começa a conversar com Pedro a respeito de pagar o tributo. E é interessante porque Jesus faz uma proposta muito interessante para Pedro. Pedro, vai pescar. Primeiro peixe, você encontrar, tira lá a moeda e paga por você e por mim. Jesus pagava impostos. Então nós vemos que o Senhor Jesus
trabalha essa questão de distinção, separar coisas, e nós também deveríamos fazê-lo. Por exemplo, quando nós olhamos para todo o universo, tudo que foi criado, essa coisa fabulosa, nós temos uma pergunta muito interessante que aparece lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11 está escrito o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não sei se você já parou para perguntar, pela fé nós entendemos o quê? Tem duas possibilidades. Primeira, que o universo foi formado. Segunda, que o universo foi formado pela palavra de Deus. São duas possibilidades. Vamos examinar as duas individualmente. Vamos pegar a primeira, que o universo foi formado. Então vamos trabalhar da seguinte forma: seria possível demonstrar que processos naturais não teriam trazido à existência o universo? Claro que sim. A resposta é sim. Ou seja, é possível demonstrar que ele foi criado. Bom, se é possível demonstrar que ele foi criado, então não há necessidade de fé para isso. Vamos tentar a segunda. A segunda diz a respeito do universo ter sido formado pela palavra de Deus. Seria possível demonstrar cientificamente que o universo foi formado pela palavra de Deus? Resposta: não. Só é possível demonstrar que ele foi criado. Ou seja, nesse caso, há necessidade de ter fé. Então, o que o texto está nos mostrando é que a fé é necessária para entendermos como o universo foi formado, e não se ele foi criado. São duas coisas diferentes. Ou seja, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Existe esse tipo de raciocínio, poder separar essas duas coisas, é extremamente importante, porque normalmente nas nossas igrejas, quando nós tratamos de criação, as perguntas que são feitas são as seguintes: mas, afinal de contas, aceitar essa teoria da evolução é totalmente errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que é errado. Não, eu entendo, a Bíblia diz que é errado, e é verdade. Tudo aquilo que se levanta contra a palavra do nosso Deus está errado. Mas eu quero que vocês entendam que a teoria da evolução, ela está errada primeiramente por estar errada cientificamente. Depois também teologicamente, e daí todas as outras. Então nós precisamos aprender a separar essas duas coisas, e entendendo que quando nós estudamos a natureza, nós estamos fazendo uma pequena distinção entre o Deus que criou a natureza e Ele mesmo. Paulo fez essa separação de uma forma muito bonita. Eu creio que, num certo sentido, dificilmente eu consigo ler o livro de Hebreus sem achar que foi Paulo que escreveu. Não sei se você tem essa impressão, mas eu, quando chegar lá no céu, vou tirar as dúvidas. Então, falar, bom, você já sabe o que eu vou perguntar, porque você também vai perguntar, acho que você também é curioso a respeito disso. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz o seguinte, que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Não se prova a existência de Deus. É por isso que a Bíblia não gasta os primeiros capítulos tentando provar que Deus existe. A Bíblia já começa com o pressuposto da existência dele. No princípio, Deus. E ele vai dali para frente. Portanto, uma pergunta que nós temos, que é uma pergunta extremamente relevante, seria a seguinte: somente através da natureza o homem conseguiria chegar ao conhecimento de Deus? Porque uma das coisas que eu vejo assim, as pessoas colocam um pouquinho de pressão, sabe, assim, dentro da na minha área de trabalho. Eu acho muito legal, porque de vez em quando eu chego para dar palestra no lugar e os irmãos falam assim: olha, irmão, inclusive nós já até preparamos um debate. Falei, que legal, quem é que vai debater quem? O irmão vai debater não sei quem aí. E eu sou sempre aquele que eu sou avisado, meio de última hora, que eu vou debater alguém. Daí vem o batalhão todo e o pessoal fala assim: nós vamos orar pelo irmão. Eu vou precisar realmente. Ou seja, me colocam em cada fria de vez em quando. Agora, por quê? Porque o alvo muitas vezes é que nós venhamos a testemunhar. Nós temos que fazer isso o tempo todo. Não é só na ciência e não é só com a ciência, mas em todas as áreas.
Porque o papel da ciência é um papel muito importante. Ela estuda a natureza. Pela natureza, nós aprendemos o quê? O que nós conhecemos? Quando Paulo estava lá em Atenas, ele estava falando com aqueles cidadãos atenienses, ele disse que, num certo sentido, eles poderiam até buscar a Deus e até mesmo tateando, se eles pudessem achá-lo. Se bem que Deus não está longe, Paulo deixa bem claro. E ele cita um texto muito interessante, que é de um certo filósofo, e ele está usando a música, a letra de uma música que era um hino cantado para Zeus. Quando ele diz que nele existimos e nos movemos, porque dele também somos geração, isso é um hino que era cantado pelo Milton Nascimento da época. E simplesmente Paulo pega essa letra e fala assim, olha, não é Zeus, é Deus. Deixa-me falar a respeito desse Deus. Porque o contexto todo que Paulo está nos dando nessa passagem de Atos 17 é que a natureza tem um papel. Esse papel fica um pouquinho mais claro lá no livro de Romanos, no capítulo 1, quando diz que os atributos invisíveis de Deus, não são os visíveis, são os invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como também a sua própria divindade, eles são claramente reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. Em outras palavras, a natureza toda tem uma proposta. É impressionante por quê? Porque a natureza revela um Criador, mas ela não revela quem especificamente é esse Criador. Se esse Criador não se revelasse a nós, nós jamais o conheceríamos ou saberíamos quem é o Criador. Mas é interessante porque dentro desse contexto de queda do ser humano, que é no qual nós nos encontramos, ele procura de uma certa forma adorar a criação em vez do Criador. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um estudo voltado especificamente para as religiões do mundo. Como todas elas, o objeto de culto está relacionado com a criação. Ou é um ser humano com muitos braços, ou é um elefante, ou é uma vaca, ou é o sol, ou as estrelas, alguma coisa, sempre o objeto de culto está relacionado com a criação. Por quê? Porque eles não conhecem o Criador. Pela natureza, não daria para saber quem é esse Criador, a menos que ele viesse e se revelasse a nós. Daí entra algo muito interessante, porque a função, portanto, da ciência, ao estudar a natureza, é apontar o homem para o Criador. Pela ciência, ele não conhecerá quem é o Criador. Eu digo isso porque muitas pessoas têm essa vontade muito grande que a ciência seja aquilo que ela não é. A área que trata e diz quem é o Criador é a teologia. É a revelação de Deus por meio da sua palavra. No nosso caso, a ciência, ela apenas, ao estudar a natureza, ela demonstra a sabedoria, o poder, a capacidade, todas essas coisas, estudando as coisas que foram criadas. E como que a ciência pode fazer esse papel de apontar o homem para Deus? Ela faz o seu papel, não por meio de argumentos religiosos, obviamente, mas científicos, através de descobertas das leis que regem as formas de vida, as funções também que são encontradas tanto na vida quanto no universo. Esse é o papel da ciência. Então nós, como cristãos, precisamos aprender a separar essas duas coisas. Precisamos aprender a trabalhar com esses dois contextos. Normalmente nós temos muita dificuldade nisso. Eu gostaria de trabalhar um pouco a respeito disso esses dias. Hoje o que eu gostaria de deixar bem claro é que a ciência, ela faz essa separação, ela precisa dessa separação. A ciência estuda a natureza, ela estuda a criação. Tudo que ela pode nos dizer são algumas poucas coisas a respeito do Criador. Pessoas às vezes gostariam que a ciência falasse muito do Criador, mas o que ela fala é impressionante. O problema é que muitas vezes nós tiramos o foco da ciência, ou tiramos o foco, ou colocamos um foco errado na ciência. A vontade do Senhor Deus com respeito à ciência é que nós venhamos a conhecer as obras das suas mãos. Joule disse algo muito interessante, eu tenho repetido em muitos lugares. Ele disse assim, que o próximo passo, o Joule é James Prescott Joule, aquele Joule das nossas unidades de energia que o pessoal estuda, o pessoal que ia fazer o Enem não deu certo, então continua estudando, se prepara, mas esse Joule disse assim, o próximo passo, após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus,
deve ser conhecer alguns dos seus atributos de poder e bondade, manifesto nas obras das suas mãos. Conhecer aquilo que o Senhor Deus fez. E isso é algo importante dentro do contexto da ciência. Conhecer as obras do Senhor Deus. Eu fico assim impressionado em ver nas nossas igrejas quão poucas pessoas estão fazendo, por exemplo, física, química, biologia, botânica, zoologia, paleontologia, como se essas áreas, como se essas disciplinas fossem matérias que foram dadas ao ser humano por outro além do próprio Senhor Deus. Essas são áreas de conhecimento, elas vêm das mãos do Senhor Deus. Eu sei que elas estão um pouco distorcidas, é por isso que Deus está chamando seus filhos para pôr ordem na casa. Precisamos entrar e começar a acertar novamente essas áreas. Há uma necessidade de podermos, como cristãos, fazer parte disso e começar a acertar o aspecto da ciência sendo ciência. Qual a sua função? Então vamos pegar de uma forma geral, fazer um pequeno resuminho, eu gostaria de mostrar um pouquinho o quão importante é isso. Fazer essa distinção. Aceitar que a natureza foi criada é algo científico, isso não é religioso. Isso nós trabalhamos no laboratório. Então as pessoas chegam e falam assim, não, mas nós precisamos crer que o mundo foi criado. Não, isso aí não é crer, isso é uma questão de ir no laboratório e fazer teste. É possível provar se coisas foram criadas ou se elas surgiram espontaneamente. Nós temos como testar isso. Entender que a natureza, o universo e a vida foram criados é algo científico. Agora, aceitar quem é o Criador, essa é a parte religiosa. Se pudermos separar essas duas coisas, aí nós trabalhamos. Agora, vamos parar e pensar um pouquinho. Talvez você esteja pensando com você, falando assim, peraí, como é que funciona esse negócio então dessas evidências científicas? Porque eu olho na Bíblia me diz que Deus criou. Como que a ciência descobriu isso? Que o mundo e o universo, a natureza como um todo foi criado. É por estudá-la. Ou seja, onde se encontram os argumentos científicos a favor da criação? Muitas pessoas acham que esses argumentos não podem ser encontrados na ciência, mas é justamente lá onde nós os encontramos. Ali estão os argumentos que mostram a respeito dessa criação. Agora, a criação é aquilo que nós cientificamente chamamos de natureza. Deixe-me colocar uma pequena passagem, uma pequena viagem, talvez alguns de vocês já tenham visto, mas seria algo bem interessante para nós fazermos. Vou pedir até ao pessoal, se puder apagar talvez as luzes aqui do lado, se der só um pouquinho, porque eu quero passear um pouquinho com você, não sei se está conseguindo ver muita coisa ali, mas tem um céu todo ali, se não der, tudo bem. Se eu pudesse levá-lo num lugar bem escuro hoje à noite, sem nuvem nenhuma no céu, e você olhasse lá para aquele céu, visse todas aquelas estrelas e tudo mais lá em cima, e você se perguntasse, até onde será que vai tudo isso? Aqui tem essas estrelas, será que dá para ir um pouquinho mais distante? Será que eu posso ir um pouquinho mais longe? E se nós pudéssemos ir até lá? Imagina que eu pudesse levá-lo ao ponto mais distante onde os nossos telescópios já chegaram. Lá no fim do mundo, literalmente. Mais longe do que aquilo que você pensa. Bem, bem, bem distante. Nós estaríamos olhando algo mais ou menos assim. Olhando de lá para cá, você estaria vendo como se fosse esse círculo. Ali dentro, nós estaríamos vendo pequenos pontinhos. Deixa-me colocar para você ter uma noção do que são esses pontinhos. Estrelas, como o nosso Sol, que é uma estrela, tem mais ou menos 1.400.000 quilômetros de diâmetro, negócio gigantesco. As estrelas agrupam-se formando galáxias. Nas galáxias nós encontramos bilhões de estrelas. Agora acho que o pessoal consegue ver um pouquinho mais, né? Pelo menos o pessoal aqui da frente. O pessoal de trás é só chegar mais cedo. De qualquer forma, eu sempre brincava com o pessoal lá, com os meus alunos, né? O pessoal que senta na cozinha é sempre o problema, vocês já perceberam. Os abençoados são os que ficam na frente, aprendem todo o tempo. Estou só zoando com o pessoal de trás. Não me peguem na saída depois, por favor. Se estivéssemos, portanto, olhando isso, estrelas agrupam-se formando galáxias. Galáxias, que são agrupamentos de bilhões de estrelas, de centenas de bilhões. Esses agrupamentos todos formando galáxias, e essas galáxias se agrupam formando o que nós chamamos de grupos locais. Esses grupos locais de galáxias se agrupam formando supergrupos. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é um supergrupo.
Ou seja, conhecido no universo, existem cerca de mais ou menos 270 mil supergrupos independentes. Dentro desses supergrupos existe uma quantidade absurda de mais de 10 bilhões de galáxias, mais de 100 bilhões de galáxias anãs, e o número de estrelas, sem medo de errar, existem mais estrelas do que todos os grãos de areia, de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Nós sabemos disso. A ciência não tem dúvida a respeito disso. Só que num caso como esse, nós estaríamos a 10 bilhões de anos-luz de casa. Imagina uma viagem de volta para ver o que acontece. Se nós chegássemos um pouquinho mais perto agora, nós estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de casa. Para aqueles que não têm noção, 1 bilhão de anos-luz, vamos pegar o ano-luz primeiro. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Depois você chega em casa, faz a continha, você vai ter uma noção da distância. Então nós estamos a 1 bilhão de anos-luz de casa, você estaria vendo 80 supergrupos, mais de 160 mil grupos de galáxias. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 milhões de anos-luz de casa. Nós estaríamos vendo um supergrupo, que é o supergrupo de Virgo. Nesse supergrupo de Virgo, existem vários grupos locais de galáxias, são aproximadamente 160. Num desses grupos locais, existem 3 galáxias e 36 galáxias anãs. Vou chegar mais perto um pouquinho então. Agora nós estaríamos a 10 milhões de anos-luz de casa, e nós estaríamos vendo o quê? A parte central desse supergrupo de Virgo, e dentro daquele quadradinho, se você consegue ver ali, tem 3 pequenas galáxias. Esse é o nosso grupo local. Vou chegar mais perto um pouquinho. A 1 milhão de anos-luz, nós estaríamos vendo as 3 galáxias principais do nosso grupo local, ou seja, a galáxia principal do centro, que é a nossa, a Via Láctea, a de baixo é a galáxia M31, galáxia de Andrômeda, a que está um pouquinho mais acima é a M33 e a Pinwheel. Só para você ter uma ideia de distância, da nossa galáxia, aquela que está no meio, até aquela que está embaixo, são cerca de aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz. Ou seja, se você tivesse uma espaçonave que fosse daqui até a Lua, em aproximadamente 1 segundo, ou fosse daqui até os Estados Unidos, lá na cidade de Atlanta, 60 vezes em 1 segundo, ou se você desse 6,5 voltas em volta do planeta Terra em 1 segundo, demoraria 2 milhões e 500 mil anos para você chegar lá. Dá para ter uma noção de distância. Então, vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 mil anos-luz de distância de casa, nós estaríamos vendo as estrelas que formam um dos braços da nossa galáxia. São 3 braços visíveis aí, o braço de Perseus, Orion e Sagitário. No braço de Orion é onde fica o nosso Sol. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora estaríamos a 10 mil anos-luz, daria para vermos um pouquinho das estrelas e tudo mais, aquela nuvem, que são tantas estrelas juntas, que nem dá para a gente conseguir ver especificamente cada uma delas. Para isso nós teríamos que chegar mais perto um pouquinho. Nós estaríamos a 1000 anos-luz de distância de casa, estaríamos vendo cerca das 1 milhão de estrelas mais próximas do nosso Sol. Chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 100 anos-luz de casa, nós estaríamos vendo a cerca de 150 mil estrelas vizinhas. Mas o Sol é tão pequenininho que ainda não dá para ver. Precisaríamos chegar um pouco mais próximos. Agora nós estaríamos a cerca de 10 anos-luz de casa, e a 10 anos-luz de casa ainda não daria para ver o Sol, mas nós veríamos as 33 estrelas mais próximas, que são as maiores. Então nós precisaríamos chegar um pouco mais perto. Agora nós estaríamos a cerca de 1 ano-luz de casa, daria para ver o Sol bem lá no meio. Eu vou mudar as nossas unidades. 1 ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Então nós estamos a 1 ano-luz de casa, vamos mudar para 10 trilhões de quilômetros. Então estamos a 10 trilhões de quilômetros de casa. Chegar mais perto um pouquinho. Agora, 1 trilhão de quilômetros, o Sol seria a estrela mais brilhante na nossa frente. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, cerca de mais ou menos 100 bilhões de quilômetros, nós estaríamos vendo a órbita dos planetas. Aquela branca que vocês estão vendo é do planeta anão Plutão. 3 anos atrás, a NASA lançou uma espaçonave chamada New Horizons. Se tudo der certinho e correr tudo bem, em 2013 ela estará chegando lá. Para ir do centro até aquela linha branca que vocês estão vendo. Chegar mais perto um pouquinho para ver mais de perto. Estaríamos a 10 bilhões de quilômetros de casa. E essas linhas que vocês estão vendo é por onde passam os planetas. O branco é do planeta anão Plutão. Daí você pega as ordens das linhas vindo de fora para dentro, você tem Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Vou chegar mais perto um pouquinho, porque o alvo é chegar perto da Terra. A gente quer ver onde nós estamos. Então, 1 bilhão de quilômetros de casa daria para ver a órbita dos planetas, a parte interna do sistema solar. Nós estaríamos vendo a órbita do planeta Júpiter, aquela amarela, e começando de fora para dentro mais uma vez. A vermelhinha é de Marte, a azul é da Terra, aquela verde é Vênus, e a branca lá dentro, Mercúrio. Vou chegar mais perto um pouquinho.
Agora, a 100 milhões de quilômetros de casa, nós estaríamos vendo por onde passa o planeta Terra, naquela linha azul, mas ainda não dá para ver. Eu coloquei a linha azul porque a linha amarela, a linha vermelha dá muito problema. Então a gente deixou a linha azul. Chegar mais perto um pouquinho, agora estaríamos a 10 milhões de quilômetros e nós veríamos um pequeno pontinho no céu. Esse pequeno pontinho é o nosso planeta. Aquela elipse branca em volta é a Lua. A órbita da Lua, ela está localizada a 384.400 quilômetros de distância. Chega mais perto um pouquinho. Agora, aproximadamente 1 milhão de quilômetros, daria para a gente ver a Terra, aquele pontinho que não é mais tão branco, ele já está um pouco mais azulado. Vamos chegar mais perto um pouquinho. A 100 mil quilômetros de distância, daríamos para ver o planeta Terra. Chegar mais perto um pouquinho, porque agora a 10 mil quilômetros de distância, nós conseguiríamos ver até mesmo a América do Sul. Chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1000 quilômetros de altitude, daríamos para ver o sudeste do Brasil. Chegar mais perto um pouquinho. A 100 quilômetros de altitude, daria até para a gente ver aquela região da divisa entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Chegar mais perto um pouquinho, rapaz, dá para ver as montanhas onde tem a cidade chamada Águas de Lindóia, só que nós estaríamos a 10 quilômetros de altitude. Chegar mais perto um pouquinho, a 1 quilômetro de altitude, daria para a gente ver a região central dessa tal cidade de Águas de Lindóia, que ninguém sabe onde é que fica no espaço. Mas a gente está trazendo vocês de volta para saber. A 100 metros de altitude, daria para ver até uma certa praça Ademar de Barros, que tem um hotel, se não estou enganado, chama Monte Real. Ou seja, dá para ver alguma coisa já um pouquinho mais familiarizada. Em vez de ver topo, ou seja, telha de hotel e coisa desse jeito, vamos ali embaixo um pouquinho, dar uma olhadinha naquelas árvores. Então, daria para a gente começar a estudar um pouquinho o topo das árvores que estão ali. Mas para isso nós estaríamos a 10 metros de altitude. Chegar mais perto um pouquinho. A mais ou menos 1 metro, daria para nós vermos os galhos, as árvores e as folhas mais especificamente. Chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 centímetros, daria para vermos as folhas, um pouco mais de detalhes. Você fala, essa praia eu conheço, aquela outra que nós estávamos antes, eu tenho minhas dúvidas. 10 centímetros. A 1 centímetro, nós estaremos vendo praticamente detalhes de uma única folha. Se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1 milímetro, nós poderíamos ver alguns detalhes realmente específicos na superfície de uma única folha. E se chegarmos mais perto um pouquinho, a 1/10 de milímetro, nós estaríamos vendo as células nessa superfície. Se chegar mais perto um pouquinho, porque agora, a 10 micrômetros, nós poderíamos ver detalhes das células. Mas para ver o que tem dentro da célula, a gente tem que chegar mais perto um pouquinho. E agora nós estaríamos a praticamente 1 micrômetro, que seria, no caso, 1 milésimo de milímetro, estaríamos vendo o núcleo de uma única célula. Para ver o que tem dentro, precisamos chegar mais perto um pouquinho. Daí nós nos aproximamos um pouquinho mais, a 100 nanômetros, nós estaremos vendo toda uma cromatina enrolada lá dentro. E para ver o que tem dentro dessa cromatina, precisaríamos chegar mais perto um pouquinho. Agora estaríamos a 100 nanômetros, e a 100 nanômetros você estaria vendo praticamente o DNA, aquele ácido deoxirribonucleico. Vamos chegar mais perto um pouquinho, porque o DNA é formado de nucleotídeos. Então vamos parar um pouquinho para ver essas coisinhas fabulosas. Só que os nucleotídeos, lembra que nós estamos a 1 nanômetro, que é 1 milionésimo de milímetro. Agora, para ver essas coisas fabulosas que são os nucleotídeos, nós precisaríamos olhar porque eles são formados de átomos. Um deles é átomo de carbono. Então vamos chegar mais perto um pouquinho para dar uma olhada nesse átomo de carbono. Aí nós estaríamos a 1 angstrom ou 100 picômetros. Nesse caso, nós estaremos vendo a nuvem externa de elétrons de um único átomo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Chegar mais perto um pouquinho agora, a 100 picômetros, nós estamos vendo a nuvem interna de elétrons. O interessante é que ainda não dá para ver o núcleo do átomo. Ele é muito pequeno. Precisamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos mais ou menos a 1 picômetro, ou seja, a 1 bilionésimo de milímetro. Essa pequena bolinha que você está vendo lá no centro não é o que você está pensando. Muita gente já falou, eu já vi aquilo agorinha de pouco, é o planeta Terra. Não, isso daí é o núcleo de um átomo de carbono. Então vamos chegar mais perto um pouquinho, porque tem gente que viajou. Então vamos voltar à realidade. 1 picômetro, 1 bilionésimo de milímetro. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 100 fentômetros. Você falou, o que é isso? Fentômetros. É uma unidade de medida que a gente trabalha por aí. A 100 fentômetros, você estaria vendo o núcleo de um átomo de carbono. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 10 fentômetros, daria para ver praticamente os prótons e os nêutrons desse átomo de carbono. Vou chegar mais perto um pouquinho. Agora, 1 fentômetro, daria para a gente ver praticamente a superfície de um próton, se é que ele tem superfície.
E se pudéssemos entrar dentro desse próton, daí nós chegaríamos a 100 atômetros, nós estaríamos vendo os quarks. Isso é o que o LHC, o Large Hadron Collider, irá estudar. Pergunta, como tudo começou? Tudo isso está junto. Essas coisas dependem uma das outras. Quanto mais nós estudamos e quanto mais nós conhecemos, mais nós vemos o quão brilhante foi a mente por trás de tudo isso. Que sabedoria, que poder. A diferença de tudo isso é uma bem simples. A ciência demonstra que todas as coisas foram criadas. Nós vamos estudar um pouquinho disso amanhã, como que a ciência sabe disso. Mas o fascinante é que o cristianismo revela quem criou. Ao estudarmos essas coisas, ao separarmos as duas, nós apenas crescemos em conhecimento. O conhecimento daquele que fez todas as coisas para o louvor da sua própria glória. Separar não é algo fácil. Eu reconheço isso. Por muitos anos, as pessoas vinham e perguntavam questões científicas e eu procurava dar respostas teológicas. Existem respostas teológicas, mas o problema maior é que, cientificamente falando, algumas das perguntas, ao respondermos cientificamente, podíamos mostrar que a proposta ou as propostas estavam erradas, ou que a proposta ou as propostas estavam certas, cientificamente. Eu gostaria de desafiá-los nesse sentido, a poder desenvolver essa mentalidade de separar, de distinguir. Ciência. Agora, deixe-me colocar, distinguir do quê? Essa é uma pergunta interessante. Eu deixo até amanhã à tarde para você pensar. Amanhã nós vamos trabalhar a respeito disso. Distinguir do quê? Ciência. Para mim um desafio grande é a igreja saber como tratar essa questão. Eu creio que Deus graciosamente, bondosamente tem levantado pessoas na sua igreja em todo o planeta Terra para tratar dessas questões. Gostaria de terminar dando apenas um ponto para você, mais um para você pensar. E é o último. Como você responderia a uma pessoa que lhe perguntasse a respeito da criação? Talvez essa pessoa seja o teu filho. Talvez essa pessoa seja um dos jovens da tua igreja. E ele vai chegar com uma quantidade de informação que talvez você não esteja preparado. O que você faz? Como você responde? Nessas próximas 3 palestras temos pela frente, vamos trabalhar com isso. Gostaria de orar com vocês. Eu estou passando a palavra ao Silas. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, somos tão gratos a Ti, porque na Tua palavra nós temos aprendido a ver as coisas da Tua perspectiva. Nós gostaríamos de rogar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor levantasse nessa geração homens como aqueles da tribo de Issacar, homens que conheciam as épocas, as situações, que sabiam dizer para Israel como ele deveria se comportar. Nós pedimos a Deus para que a Tua igreja possa ser agraciada pelo Senhor com essas pessoas que poderão, no meio dessa geração tão confusa, essa geração tão deturpada, uma geração tão sem um norte, não sabe para onde ir e o que fazer, achando que são conhecedores das respostas, mas eles mesmos sabem que essas respostas não expressam a verdade. Pedimos a Deus para que o Senhor agracie a Tua igreja com homens e mulheres que estarão cada vez mais envolvidos com o conhecimento da Tua pessoa, conhecimento da Tua palavra e o conhecimento da Tua criação. Que dessa maneira, Tua igreja possa se fortalecer e estar preparada para dar respostas da esperança que há em nós.
em todas as áreas, a começar da grande esperança que temos na pessoa do seu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.